Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade, nesta edição, quero falar sobre nutrição, mas especificamente sobre o nosso clima, que atualmente caiu um pouquinho a temperatura, estamos vivendo dias mais frios. Então, eu estou aqui com a Tassiana Cecílio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a você. Ela é nutricionista e vamos começar falando logo. Vamos lá. Como é que a gente se comporta nesse clima mais ameno. Estou vendo que você está bem agasalhadinha. Isso porque Uberaba não é tão frio assim, né? É um município que vai ali temperado o ano inteiro, mas nos últimos dias, temperaturas aí perto de 10 graus. Caiu né? bem, acho que no Brasil inteiro, inclusive, né? E aí, como é que fica a nossa nutrição? Então, a nossa nutrição é o seguinte, a gente nunca deve passar, mesmo que no inverno, é normal ter um pouquinho mais de fome, pelo menos inicialmente, que aumenta mais a termogênese, né? Que é a nossa queima dos alimentos e necessidade calórica, mas a gente deve sempre tentar preservar aquele pilar da nutrição, da alimentação saudável. Né? Então, quando a gente fala de uma alimentação saudável, a gente não pode esquecer de colocar os 4 grupos mais importantes da alimentação, que é o grupo proteico, o grupo energético ou de carboidrato, o grupo fibras e o grupo de hortaliças e frutas. Isso deve ser uma constante o ano todo? Isso deve ser uma constante. Então, isso é uma lei. Independente do clima. Exatamente, isso é independente. Se é verão, se é inverno, se é outono, faça chuva, faça sol, o nosso prato do dia a dia deve compor esse equilíbrio. Né? E aí, para a pessoa visualizar mais ou menos, metade do prato deve ser de fibra, contendo hortaliças e frutas, se for o caso, né? Ou de sobremesa, ou se a pessoa gostar de colocar junto. E a outra metade a gente deve dividir ao meio, ou seja, 1/4 proteico e 1/4 carboidrato. Então, isso é uma lei, é uma máxima da nutrição que deve ser mantida em qualquer momento em termos de estação. No café da manhã, um cereal... Sim, por exemplo, dentro dessa ideia, né? O café da manhã, aí já falando da questão do frio. Então, a pessoa poderia usar um cereal, né? Gostou? Um cereal matinal, o leite, e aí seria um leite quente, e uma fruta, que pode ser uma fruta assada, né? Porque uma dificuldade que as pessoas têm normalmente no inverno é comer a verdura. É verdade. E às vezes comer a fruta. Porque a pessoa fala... É mais fresquinho. É, mais fresco, às vezes é difícil. Então, a dica é partir sempre para hortaliça assada ou cozida. Né? Hoje em dia, a gente pode fazer um mix de hortaliça, por exemplo, de brócolis, cenoura, cabotiá, tudo cortado em fatia fininha, jogar um fio de azeite... Ervas finas, para quem gosta, um mínimo de sal, obviamente, que a gente sabe sempre que é um vilão. Mantendo o equilíbrio, né? Exatamente, em excesso. Levar isso no forno e aí a pessoa, da mesma maneira, ela vai estar comendo uma hortaliça quentinha, assada, né? Tem que ter aquele cuidado de não deixar passar muito, né? Sim. Para não perder os valores. Na hora de assar, né? Sim, é isso aí, mas é o seguinte... hoje em dia a gente sabe que até algumas hortaliças, elas não perdem o seu valor nutricional com a fervura, sim, segura, né, alguns nutrientes. Entendi. E outros nutrientes, sim, a partir do momento que você arranca, você tira da terra, ele já começa a fazer um processo de oxidação. E aí compromete um pouquinho as vitaminas e alguns minerais. Mas isso aí faz parte. O que não pode... é deixar de consumir. Muito bem. Isso aí é que é o fundamental, né? Muito bem. Agora, eu sempre fico na dúvida em relação ao tomate, por exemplo. Porque, principalmente para nós, homens pretos, o tomate é muito recomendado porque tem o licopeno, né? Exatamente. Que é um protetor aí para os casos de câncer de próstata, por exemplo, que são mais comuns nos homens e muito mais nos homens pretos. E aí eu pergunto para a senhora, para você, desculpe. O tomate pode ser só aquecido, que ele vai manter os seus nutrientes, o seu valor, né?
proteico. Como é que funciona o tomate? Como que funciona? Realmente, o tomate é riquíssimo em licopeno, assim como algumas que eu aprendi, outras, né? assim como umas outras frutas vermelhas, por exemplo, a pitanga, que é uma coisa, né, bem nativa no Brasil. Mas a questão do cozimento, como eu te disse, a partir do momento que retira do pé, começa a ter uma perda de vitamina C, tá? Vitamina C, sim, ácido ascórbico, não. Então, para que haja essa perda, tem que haver um processo enzimático. Tá? Em relação ao tomate propriamente, vai ficar mantido o ácido ascórbico e ele não vai ter perda com o cozimento. Entendi. Tá? As hortaliças que mais perdem com o cozimento são as hortaliças verdes, principalmente o ácido fólico, que aí já é uma outra categoria. Tá? Verdade. Mas o licopeno não, o licopeno fica preservado. Essa é uma curiosidade pessoal, né, por conta da minha condição. Mas a gente fala muito em legumes congelados hoje em dia, porque é comida rápida, né? Exatamente. Eu queria a orientação da nutricionista sobre os cuidados com esses alimentos congelados. Então, o processo para se congelar um alimento sem ter grande perda é você fazer o processo do branqueamento. O que é o processo do branqueamento? É o seguinte, você vai fazer a higienização da hortaliça, por exemplo, um brócolis. Você vai fazer a higienização, água fervendo. Na hora que a água ferver, jogar a hortaliça 1 minuto, mas aí tem que ser bem britânico. Entendi. 1 minuto, porque se passar vai prejudicar aí cozinha, o valor. Aí cozinha, porque a gente está falando de alimento para congelar. E alimento congelado. Por isso, esse tempo tem que ser rígido. Entendi. Porque senão passa o processo, certo? Aí, depois que deixa 1 minuto, imersa nessa água fervente, retira rapidamente e dá um choque de água fria. Um choque de temperatura. Certo. Deixa escorrer. E aí, eu gosto muito da forma de congelamento em aberto. Congelamento em aberto é pegar um tabuleiro, todo mundo tem em casa, e colocar cabinho, no caso brócolis, né? Arvorezinha por arvorezinha e colocar no congelador. Depois que ele congelar, aí você ensaca. Mas você recomenda cobrir com um fiozinho de plástico, nada? Não é necessário. Não é necessário. Congelamento em aberto é justamente isso, é congelamento aberto em aberto. Mesmo. Né? Então, você pode fazer isso para cenoura, você pode fazer para couve-flor, para brócolis, para beterraba. Só que alguns legumes, eles não perdem o valor nutricional, mas eles perdem a consistência. Alguns ficam perfeitos, tá? Você não vai ter a sensação de um alimento congelado se você souber descongelar. A gente pode falar também do passo ao contrário, né? Exatamente. Mas alguns já vão perder um pouquinho a consistência. Por exemplo, a cenoura, às vezes, ela fica um pouquinho mais amolecida, não tem aquela crocância, ela perde a crocância, tá? E para descongelar, por exemplo, no caso do brócolis, da couve-flor, você retira do congelador e já leva para o preparo. Se for uma salada, você pode deixar descongelar em temperatura ambiente, desde que vá ser servida imediatamente. Na hora, né? Se não, deixar descongelar na parte baixa da geladeira e aí sim coberto, né? Porque a gente sabe que a geladeira é um antro de micro-organismos, né? E se ela não estiver muito bem higienizada e etc., a gente pode fazer uma contaminação cruzada, que a gente chama. E se for consumir na hora, tira, descongela, como salada, só temperar. Para sopa, você pode colocar diretamente na sopa. No cozimento da sopa. Entendi. Tá? Um jeito gostoso é dar uma refogadinha com um pouquinho de azeite, um pouquinho de alho, para quem gosta, deixar dourar. Maravilha. E joga o vegetal ali. Ervas finas, né? Eu comentei sobre sopa. Eu queria dar uma dica para os telespectadores. Tá? A sopa é um alimento que a gente gosta de tomar, gosta de consumir no inverno, né? E ela pode ser extremamente nutritiva e não engordativa, como se diz, desde que ela tenha um equilíbrio.
Então, aquele mesmo equilíbrio que a gente usa para carboidrato, proteína, que eu comentei antes, a gente deve usar na sopa. Então, a sopa, o que a gente deve fazer? Reduzir ao máximo o carboidrato e aumentar ao máximo as hortaliças. Certo. Então, isso aí é uma dica legal. É uma boa indicação. Tá? A sopa sempre, para a gente considerar uma refeição completa, ela sempre deve ter carne, proteína. E aí, quando eu falo carne magra. É muito gostoso o bacon. Tentador, né? É tentador o bacon, o chouriço, mas a gente tem que tentar evitar. Equilibrar. Usar mais uma carne magra, um patinho, um músculo, bastante hortaliça, e aí vale a hortaliça de folha, inclusive, que é muito bom depois que der uma fervura na sopa, jogar aquela hortaliça crua. Eu adoro repolho na sopa. Fica excelente. Fica muito bom. Repolho, alho poró, couve, fica muito bom. E os legumes. Carboidrato. Vamos usar o quê? Então, você pode fazer as opções. Você pode usar batata, pode usar mandioca, pode usar arroz, pode usar macarrão, mas não o excesso, tá? Por exemplo, uma coisa que o pessoal gosta muito, principalmente aqui em Minas, que é o caldo de mandioca, né? Então, assim, esse é perigoso. Isso quando não é aquele caldo de mocotó. Exatamente. Que ou é mais perigoso ainda. Ou o de costela, né? Que é mais gordinho, né? Então, assim, procurar usar uma carne magra, um carboidrato, pode até ser mandioca sem problema nenhum, e muita hortaliça. Então, essa é uma outra dica que a gente faz na época do inverno. Muito legal. Tá? Esse programa eu vou compartilhar lá em casa com todo mundo. São dicas simples, né? Mas que às vezes a pessoa não tem noção. Em termos de hortaliças de folha, que é uma coisa que restringe muito no inverno. Então, por exemplo, a couve, a selga, isso tudo você pode preparar de maneira cozida, tá? Você pode colocar um fio de azeite, para quem gosta, um fiozinho de alho. Pode até, para dar um sabor, no lugar do alho, colocar um pedaço micro de bacon e jogar a hortaliça. Exatamente, joga a hortaliça ali e serve ela bem quentinha. Olha, eu vou... Delícia. Infelizmente, nosso tempo acabou e eu vou ter que encerrar, porque senão daqui a pouco vai dar água na boca de falar de tanta coisa gostosa, mas eu quero agradecer mais uma vez a participação da Taciana Cecílio no nosso programa e dizer que você é sempre muito bem-vinda, tá bom? Muito obrigada e estou à disposição. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. E depois de falarmos de nutrição dietética, de alimentação no inverno, o assunto agora é solidariedade, é desenvolvimento social. A equipe STV foi conhecer o Instituto Cairós, uma organização do terceiro setor que faz trabalhos para o desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade. Confira nesta reportagem mais esta etapa de um terceiro setor pujante aqui em Uberaba.
O Instituto nasceu, né, com a outra denominação, Conselho de Apoio às Associações de Uberaba, em 16 de junho de 2014. Na união de líderes de vários bairros, né, nós resolvemos unir forças para buscar juntos aí capacitação para as lideranças, os encontros mensais. Nós trouxemos várias pessoas em Uberaba, né, que fez essa capacitação. E em 2019, nós surgimos então aí com a nova denominação, né, que passou então agora a chamar Instituto Social Kairos, que iniciou o trabalho com crianças e adolescentes, e hoje nós trabalhamos com famílias em situação de vulnerabilidade com fortalecimento de vínculo, oferecendo, né, a essas crianças, essas famílias, oficinas socioeducativas. Nós hoje oferecemos artes, oferecemos leitura escrita, dança, judô, nós temos música também, temos informática, costura criativa. Então nós estamos aí hoje atuando, né, nessa gama aí de oferecimentos dessas oficinas para essas famílias aqui da região do bairro São Cristóvão. E o foco, Cida, é famílias em situação de vulnerabilidade. Como é que funciona? Hoje tem espaço para entrar mais crianças? Está cheio? Quantos que estão hoje sendo assistidos pelo Instituto? Então, hoje, atualmente, nós estamos aqui com 57 crianças, né, em diversas oficinas, né? São divididos, né, porque o nosso espaço ainda não comporta todos, mas esse trabalho só é possível porque nós temos vários parceiros que acreditam no nosso trabalho. Hoje nós temos parceria com a FAT, que cede para nós 2 salas, onde é desenvolvida a informática, a aula de dança e também a aula de judô, né? As demais oficinas acontecem aqui no nosso espaço, em sede própria. Hoje nós temos também, contamos com apoio psicossocial, com parceria com estagiários da Uniub, e nós temos também, conseguimos recentemente o apoio aí, e estamos conveniados agora com o município. Então tem espaço, tem vagas para quem quiser fazer parte do projeto Kairos. Nosso foco, né, é crescer mais, ir para os bairros aqui adjacentes, Rio de Janeiro, quem sabe, no futuro próximo, porque hoje nós já estamos atendendo crianças do São Cristóvão, Jardim Maracanã, Recreio dos Bandeirantes, tem criança que vem até do bairro Laranjeiras fazer parte aqui das nossas oficinas. Agora, quem quiser ajudar, o que vocês estão captando, o que vocês estão mais necessitando hoje? E quem quiser ajudar, de que forma que pode fazer para ajudar? Então, toda ajuda é bem-vinda, né, Paulo? Para manter nosso trabalho aqui, nós fazemos eventos, né, como galinhada, rifa. Atualmente nós estamos com vendas de rifa. Nós temos os nossos eventos próprios, né, para manutenção, porque o convênio que nós temos ainda não é suficiente. Então, toda ajuda, que seja ela financeira, né, que pode estar sendo feita através do Pix da instituição, que é o nosso CNPJ 21 968 484 1000 ao contrário 37, via Pix, ou vindo pessoalmente, né, conhecer o nosso trabalho, né, e ser parceiro também como voluntário, porque todo o trabalho iniciou aqui no nosso projeto com voluntários. Então, né, se a pessoa está aí ocioso, o idoso, o professor que aposentou, que quer colaborar com a sociedade melhor, vem para cá contribuir aqui com o projeto Kairos. A gente procura trazer, dentro da realidade de cada criança, as propostas que a gente tem de grandes artistas, principalmente os brasileiros, porque a gente tem uma gama enorme e muito rica. Então, procuro trazer para eles as atividades, apresentando grandes artistas, em especial agora, como é o mês das festas juninas, a gente fez uma introdução à história da festa junina, como surgiu, de onde surgiu e porquê das bandeirinhas, o porquê dessa coisa que a gente conhece tanto, que é uma característica de qualquer festa junina. Em especial, nós estamos trabalhando Alfredo Volpi, que é o pintor das bandeirinhas, que tem uma característica muito forte e muito marcante. Além disso, a gente vai entrar também, entra com as questões, por exemplo, da semana que vem, que a gente quer trabalhar as artes de gramática, a gente procura também relacionar essas histórias à história do cotidiano deles, para que eles possam produzir o lado criativo de cada um e procurar oferecer uma coisa mais rica no dia a dia deles, né? Então, eu vi que vocês estão desenvolvendo aqui um trabalho com papel e tal. Conta um pouquinho desse trabalho especificamente. A gente usou a guache, a gente usou o giz de cera e recorte, as colagens e também a criatividade, porque a partir do trabalho que existe, a gente fez uma releitura. Inclusive, hoje, aprenderam o que é uma releitura de uma obra. Então, eles fizeram a versão deles de uma obra proposta, que é o Barco, de Alfredo Volpi. Agora conta um pouquinho da experiência e da sensibilidade que você tem quando você traz a arte para essas crianças. Como é que é a reação delas? O número de sala de aluno aqui já percebe que é grande, porque eu procuro trazer principalmente o lado
que eles possam florir naqueles lados criativo que eles têm. E é muito rico, gente. Os trabalhos que eles desenvolvem, fala, não é possível que saiu dessa cabecinha. Então é muito... Surpreende a gente. Surpreende, o resultado é muito positivo. E também tem a questão da gente perceber, às vezes, um desconforto do aluno. No trabalho dele, a gente já percebe se ele está bem ou não. Por incrível que pareça, a gente fala assim, não, é mentira, mas a gente percebe se o aluno está bem através da pintura dele. A arte reflete no comportamento e vice-versa. Muito, reflete muito. A gente percebe, e eu comento às vezes com a Cida, falo, Cida, fulano não está bem, tem alguma coisa... Pelas pinturas, pode parecer exagero, mas é verdade, gente, é verdadeiro. E por isso que é importante a gente incentivar esse lado criativo e tentar conhecer e trazer isso que eles têm dentro dele para a vida deles. 2 filhas aqui no projeto, que é a Taemily e a Tayla. Uma de 10 anos e uma de 6. Agora me conta o seguinte, teve alguma mudança no comportamento delas? Elas gostam de vir? Conta aí para nós como é que é. Elas gostam muito de participar, né? Elas já põem o celularzinho delas despertar de manhã para poder vir, não perder o horário. Pula da cama. Pula da cama, coisa mais boa do mundo. E eu senti muita diferença depois que elas estão participando do projeto. Mudou bastante como eu falo, a evolução dentro de casa também. E o tanto que elas gostam de participar do judô, da dança, de vir de manhã. Por reforço para tudo. Elas estão na escola? Sim, então na escola foi bom também? Foi, muito bom. A professora comenta, como é que é? Sim, comenta, né, que elas tinham uma desenvoltura diferente de quando veio para cá, começou a desenvolver mais, até nas matérias melhoraram. Então você está contente? Com certeza. Vai continuar no projeto? Com certeza. Olha, essa matéria do Instituto Cairós é mais uma, mostrando a força do terceiro setor. Porém, a gente sabe, eles precisam muito da ajuda de pessoas que estão dispostas a contribuir, a fazer doações. Portanto, se você puder ajudar, estão precisando de um terreno para ampliar o atendimento às crianças. O assunto agora é o mundo pet. Um novo mutirão de castração de cães e gatos vai acontecer a partir desta sexta-feira aqui em Uberaba, lá na FUNEL. Confira os detalhes na entrevista que a equipe ISTV fez com o secretário municipal de Meio Ambiente, Edno Silveira. Ok, Paulo, tudo bem? Tudo bem aos telespectadores também da ISTV. Mutirão de castração está tudo ok. Nós fizemos uma etapa dele em Ponte Alta e encerrou-se lá ontem. Hoje a equipe está montando a estrutura lá na FUNEL do Abadia e inicia amanhã a partir das 7h30 da manhã. Nesta sexta-feira, então, a partir de 7h30, FUNEL. Isso, sexta-feira a partir de 7h30 da manhã lá na FUNEL, as pessoas já estão cadastradas, a equipe está ligando para todos os cadastrados e agendando os dias que cada um vai e nós vamos com essa campanha até o dia 11 de julho. Secretário, a notícia que nós temos hoje na imprensa é que a Secretaria de Meio Ambiente está estudando parcerias com clínicas. Que novidade é essa? Conta para nós. Isso, para a gente estender o atendimento, melhorar o atendimento, dar mais opções, talvez até uma opção de um atendimento em 24 horas, nós estamos estudando isso com as clínicas, porque nós identificamos 27 clínicas que têm possibilidade de fazer um trabalho com a gente. E nós já visitamos 12 clínicas já. E dentro estas, algumas, se eu não me engano, 2 ou 3, têm atendimento 24 horas. A gente quer uma parceria com essas clínicas, porque elas têm uma capilaridade dos bairros, que as pessoas vão estar nos bairros com facilidade, né, de ser atendido mais próximo de casa, e a gente abrir esse leque para que a gente possa ter uma maior quantidade de opções para atendimento nos casos de urgência e emergência. Nós estamos estudando o orçamento, nós estamos indo atrás de recurso, nós estamos procurando isso já nos órgãos que podem nos ajudar com recurso para que a gente possa fazer um novo convênio, da mesma forma que nós temos um convênio com o Hospital Veterinário. Então, esse é uma extensão que a gente está buscando essa alternativa já. Nós aproveitamos a presença do secretário de Meio Ambiente, claro, para informações sobre os próximos passos em relação à mata de preservação ambiental, a mata nativa, no Tancredo Neves, o bairro que vai ganhar um parque municipal. Confira.
Nossa audiência pública lá no Tancredo Neves, agradeço aí às pessoas que colaboraram para que essa audiência realizasse, é uma solicitação e uma demanda e um compromisso nosso com o Ministério Público e com a população do bairro Tancredo Neves e outros bairros que estão no entorno dele. A audiência foi um sucesso, nós tivemos uma participação muito grande da população, né? Agradeço aqui ao trabalho do vereador Ismar Marão, que está empenhado nisso, é um trabalho dele já de muitos anos. Agradeço a escola, a diretora da escola do CEMEI, né, que também não mediu esforço, a todos os integrantes do Uberaba, do Todos por Uberaba, que também correu os bairros para poder nos ajudar. Ao Ministério Público, que estava presente com a gente, e a todas as autoridades que estavam ali, tanto da Prefeitura quanto moradores do bairro. Agradeço os moradores que também foram em peso na audiência. Foram apresentadas várias sugestões, né, algumas opiniões das pessoas para que a gente possa inserir dentro do projeto. Nós levamos um pré-projeto para apresentar para a população e foram feitas sugestões e opiniões que foram dadas que a gente vai avaliar agora. Nós estamos analisando todo esse trabalho que foi apresentado lá para que a gente possa adequar ele ao projeto nosso, que nós temos já um pré-projeto. Agora nós fazemos essa análise e depois nós vamos aguardar o recurso que está dentro de um financiamento para que a gente possa viabilizar o recurso. Viabilizando o recurso, a parte orçamentária, nós vamos abrir para licitação, apresentar o projeto dentro de um processo de licitação para poder receber propostas para a gente poder dar andamento e iniciar a instalação do nosso tão querido Parque Tancredo Neves. Nós podemos dizer para a população que nesse governo, nessa gestão ainda, consegue o início lá dos trabalhos? Sim, assim que a gente tiver a aprovação do financiamento, do recurso, né, aí nós partimos para essas próximas etapas, de viabilizar já a dotação orçamentária, já para inserir na nossa dotação, que nós temos esse trabalho até agora, agosto ou setembro, para fazer isso, e depois já abrir a licitação para iniciar as obras, da mesma forma que nós fizemos com a Mata do Carrinho, né? Fizemos todo esse processo também da revitalização da Mata do Carrinho, e hoje a Mata do Carrinho está quase concluída, se Deus quiser, em agosto nós já reinauguramos o Parque da Mata do Carrinho. Vamos falar agora da polêmica envolvendo os imóveis inventariados aqui em Uberaba. Isso foi assunto de um bate-papo que nós tivemos com o Dr. Guido Bilharim, um dos mais brilhantes advogados aqui de nosso município, e que está discutindo esse assunto. Olha, nesta terça-feira deverá ser assinado o termo de acordo de cooperação técnica entre o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba, o CONFAL, e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais, o IEFA, para a revisão dos processos de inventário dos imóveis particulares aqui no município de Uberaba a partir da década de 80. Além disso, será definido um cronograma de trabalho para intensificar a verificação documental e física destes bens imóveis. Segundo o presidente do CONFAL, Luiz Mário Molinar, por solicitação do IEFA, toda a documentação dos 178 imóveis privados que estão inventariados aqui em Uberaba foi encaminhada para a capital mineira para verificação. A equipe do CONFAL encontrou-se com diretores do IEFA em Uberlândia na última semana, onde por meio de tratativas ficou acordado que no dia 27 será assinado o termo de cooperação técnica para que o órgão estadual passe a gerir o processo de análise e verificação da situação legal de cada inventário. Esse assunto é realmente muito polêmico, porque muitos proprietários querem alterar esses imóveis e são impedidos por conta deste inventário. O cronograma de trabalho prevê ainda, de acordo com o presidente do CONFAL, um encontro presencial dos técnicos do Instituto Estadual com representantes da sociedade civil e proprietários de imóveis para a troca de informações e esclarecimentos de dúvidas sobre esta questão. O ISTV Cidade, claro, vai acompanhar tudo muito de perto. E chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.